Com seu início acontecendo em 1960, a Copa Libertadores desde então já teve os mais diferentes métodos de disputa, e em seus primórdios apenas o campeão nacional de cada país era quem disputava, e poucos anos depois o vice-campeão da liga também passou a ganhar o direito de disputa. O tempo foi passando e a Libertadores ficou ainda mais ampliada, e atualmente a principal forma dos clubes brasileiros conseguirem a vaga na competição é através de colocações no Campeonato Brasileiro, que conta com um G6, onde os 6 primeiros colocados obtêm a classificação. Mas esse G6 pode virar G7, G8 e até G9, dependendo de uma combinação de campeões envolvendo outras competições. Fato é que se esse G6 existisse há mais tempo, muitos clubes alternativos teriam disputado a Libertadores pelo menos uma vez. E nesse vídeo vamos listar os clubes que nunca disputaram a competição, mas que teriam obtido a vaga se o G6 existisse desde 1971. Confira. Dentre os 3 maiores clubes de Pernambuco, o Santa Cruz é o único que nunca disputou a Copa Libertadores, mas se o G6 existisse desde 1971, o clube poderia ter jogado a maior competição do continente em 2 ocasiões. No Campeonato Brasileiro de 1975, o Santinha surpreendeu e foi semifinalista, mas lá o clube acabou eliminado pelo Cruzeiro em pleno estádio do Arruda. Na classificação final, o Santa Cruz foi 4º colocado, atrás do campeão Internacional, do vice-Cruzeiro e do 3º colocado, o Fluminense. 3 anos depois, em 1978, o Santa Cruz ficou quase 30 jogos seguidos sem ser derrotado, só perdendo a invencibilidade na fase quartas de final, quando duelou contra o Internacional. Na classificação geral naquele ano, o Santa terminou em 5º, numa campanha de 16 vitórias, 11 empates e 2 derrotas em 29 jogos. Se existisse G6, o Santa Cruz teria confirmado presença nas edições de 1976 e 79 da Copa Libertadores. O Operário de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, não joga a primeira divisão desde a década de 80, mais precisamente desde 1986. E em 2024, o clube está sem nenhuma divisão, ficando até mesmo de fora da Série D. Entre as décadas de 70 e 80, o Operário disputou muitas edições da Série A, e em algumas surpreendeu. Em 1977, o clube fez uma bela campanha no Brasileirão, conseguindo passar por todas as fases de grupos classificatórias e alcançar as semifinais, onde em jogos de ida e volta acabou eliminado pelo São Paulo com 3-1 no agregado. Na classificação geral, o Operário foi 3º colocado, posição que lhe daria vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores. 2 anos depois, em 1979, lá estava o Operário fazendo outra boa campanha no Nacional, onde dessa vez conseguiu alcançar a 3ª e última fase classificatória, mas ficando em 2º no grupo, acabou perdendo a vaga na semifinal para o Vasco. Na classificação geral, o Operário foi 5º colocado, numa campanha de 11 vitórias, 4 empates e 4 derrotas em 19 jogos. Caso existisse G6 da Libertadores na época, o Operário teria marcado presença nas edições de 1978 e 1980. O Londrina é um dos mais tradicionais times do interior do estado do Paraná, e assim como muitos outros, também disputou a Série A pela última vez em 1986. Na edição de 1977, o Londrina fez uma bela campanha, e de forma surpreendente na 3ª fase, despachou clubes tradicionais dentro de seu grupo, como Vasco, Flamengo, Santos e Corinthians. Na semifinal, o Londrina duelou contra o forte time do Atlético Mineiro, que de forma até bizarra foi vice-campeão daquela edição sem perder nenhum jogo. O placar agregado terminou 6-4 para o Atlético. Na classificação geral, o Londrina foi 4º colocado, e se existisse G6, teria garantido vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores de 1978. A Ponte Preta é aquele time que nunca conquistou um título em mais de 100 anos de história. Aliás, até conquistou, mas foi aqueles de 2ª divisão estadual e Copa de Estado, que para rankings de estatísticas não são contados na balança. A Macaca já disputou muitas edições da Série A, mas a última aparição na Elite foi em 2017. A Ponte Preta poderia ter jogado a Libertadores 4 vezes se por acaso o G6 existisse desde 1971, e a primeira boa campanha da Ponte na Série A foi em 1981. Vice-campeã estadual naquele ano, a Ponte foi semifinalista na Série A, tendo despachado o Náutico nas oitavas de final, o Vasco nas quartas e só caindo diante do futuro campeão, o Grêmio, nas semis. Na classificação geral, a Ponte terminou em 3º lugar. 4 anos depois, em 1985, a Ponte Preta não alcançou as semifinais, já que acabou eliminada uma fase antes no grupo classificatório, e a posição na classificação geral foi a 6ª, numa campanha de 13 vitórias, 12 empates e apenas 3 derrotas em 28 jogos. Depois de boas campanhas na década de 80, em 1999, a Ponte Preta terminou em 4º lugar na fase classificatória, e no mata-mata foi eliminada logo de cara ao perder para o São Paulo nas quartas de final. Na classificação geral, a Ponte terminou em 6º lugar, numa campanha de 11 vitórias,
vitórias, 5 empates e 8 derrotas em 24 jogos. E a última e grande campanha da Ponte Preta na Série A foi em 2001, quando terminou em sexto na fase classificatória, mas nas quartas de final acabou eliminada pelo Fluminense. Na classificação geral, a Ponte terminou em sexto, numa campanha de 13 vitórias, 8 empates e 7 derrotas. As edições da Libertadores que a Ponte Preta teria marcado presença seria as de 1982, 86, 2000 e 2002. O Brasil de Pelotas, em mais de 100 anos de história, disputou 5 edições do Campeonato Brasileiro, o último no ano de 1986. A melhor campanha foi uma temporada antes, em 1985, quando de forma surpreendente alcançou as semifinais. Na segunda fase classificatória, que definiu os clubes semifinalistas, o Brasil de Pelotas caiu no mesmo grupo de Flamengo, Ceará e Bahia, e obtendo 4 vitórias, 1 empate e sofrendo uma derrota, despachou os adversários, e uma das vitórias foi para cima do Flamengo de Zico e Bebeto por 2-0 no estádio Bento de Freitas. Bom, nas semifinais, o clube duelou contra o Bangu, que avançou à decisão com 2 vitórias. Na classificação geral, o Brasil de Pelotas terminou em terceiro, o que lhe daria vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 1986. O América do Rio de Janeiro é considerado o 5º maior time do estado, e a última vez que disputou a primeira divisão do Brasileiro foi em 1988, quando terminou rebaixado na lanterna. No bagunçado Campeonato Brasileiro de 1986, o América foi o melhor carioca dentre todos, alcançando as semifinais, e passando pelos grupos classificatórios, nas oitavas de final, o clube eliminou a Portuguesa, nas quartas despachou o Corinthians, e nas semis foi parado pelo futuro campeão, o São Paulo. Na classificação geral, o América foi 4º colocado, posição que lhe daria vaga na fase de grupos da Libertadores de 1987. Se o América é considerado o 5º maior time do Rio de Janeiro, o mesmo pode-se dizer com a Portuguesa em relação a São Paulo, com a Lusa possuindo muita tradição e história no estado mais rico do futebol brasileiro. As melhores campanhas da Portuguesa na Série A foram na década de 90, a principal em 1996. Terminando na 8ª posição na fase classificatória, a Portuguesa cresceu de produção no mata-mata e eliminou o Cruzeiro, melhor time da primeira fase nas quartas de final, e o Atlético Mineiro nas semis. Na final, o duelo foi contra o Grêmio, e vencendo por 2-0 em São Paulo e perdendo pelo mesmo placar em Porto Alegre, a Portuguesa perdeu o título por conta de o Grêmio ter feito melhor campanha durante todo o campeonato. Mesmo vice-campeã, a Lusa ficou de fora da Libertadores, já que na época apenas o campeão brasileiro e o da Copa do Brasil eram os que jogavam a competição. No campeonato de 1997, a Portuguesa novamente fez uma boa campanha, ocupando a 4ª posição na fase classificatória e obtendo uma vaga na segunda fase semifinal, que foi composta por 2 grupos de 4 equipes. Caindo no grupo A, a Lusa ficou na última posição, com o líder e futuro campeão Vasco avançando. Na classificação geral, a Portuguesa terminou em 6º lugar. E em 1998, pelo 3º ano seguido, a Portuguesa teve bom desempenho no Campeonato Brasileiro, e durante a fase classificatória, o clube ocupou a 6ª posição. Dessa vez, a fase seguinte não foi composta por grupos, com mata-mata retornando, e nas quartas de final, a Portuguesa duelou contra o Coritiba numa melhor de 3, onde obteve uma vitória, com os outros 2 jogos terminando empatados. Na semifinal, o adversário foi o Cruzeiro, que na melhor de 3, venceu 2 e perdeu 1. Na classificação geral, a Portuguesa terminou na 4ª posição, e nesses 3 anos, se essas boas colocações garantissem vaga na Libertadores, a Lusa teria jogado por 3 anos consecutivos. O Vitória está de volta à Série A em 2024, e mesmo com tanta tradição em mais de 100 anos, ainda não teve a oportunidade de disputar a Copa Libertadores. Mas isso andou perto em algumas ocasiões, seja via Campeonato Brasileiro, seja via Copa do Brasil, mas na hora H acabou falhando. Em 1993, o Leão retornava à Série A após passagem pela 2ª divisão, e no elenco repleto de garotos da base, como Dida, Vampeta e Alex Alves, surpreendeu e conseguiu chegar na final. No grupo semifinal, o Vitória despachou as equipes do Corinthians, Santos e Flamengo. Na decisão, o poderoso Palmeiras de Luxemburgo e da Parmalat, que sem maiores dificuldades foi campeão ao vencer os 2 jogos. 6 anos depois, em 1999, o Vitória voltou a surpreender na Série A, e na fase classificatória, o clube terminou em 6º lugar. No mata-mata, outra vez jogado em melhor de 3, o Vitória duelou contra o Vasco nas quartas de final, onde obteve uma vitória e 2 empates. Nas semifinais, o duelo foi contra o Atlético Mineiro, que obteve 2 vitórias na melhor de 3. Na classificação geral, o Vitória terminou em 3º lugar, numa campanha de 12 vitórias, 6 empates e 9 derrotas em 27 jogos. E por fim, a última grande campanha do Leão na
à Série A foi em 2013, quando o Brasileirão já era disputado em pontos corridos. Após passagem pela Série B, o Vitória do técnico Ney Franco terminou em quinto em seu retorno à elite. E o fator casa foi determinante para a boa campanha, com o Barradão garantindo 11 das 16 vitórias. Caso as posições valessem vaga na Libertadores, o Vitória teria jogado as edições de 1994, 2000 e 2014 da competição. O Avaí disputou muitas edições da Série A no século XXI e na maioria o clube fez campanhas ruins, terminando rebaixado, 2 vezes na lanterna. Em 2009, o clube retornou à Série A após muitos anos, com a última aparição tendo sido em 1986. E o desempenho sob o comando do técnico Silas foi muito bom, com o Avaí terminando na 6ª posição. E o estádio da Ressacada foi de extrema importância para a boa campanha, já que lá o Leão obteve 10 das 15 vitórias no campeonato. Se existisse G6 na época, o Avaí teria disputado a Copa Libertadores de 2010. Bom galera, e chegamos ao final de mais um vídeo. Gostou? Então não esqueça de deixar a sua opinião nos comentários.